Seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Tem uma coisa estranha no silêncio de quem já perdeu muito. Não é vazio, é peso. É uma espécie de cansaço que se instala nos ossos e que nenhuma noite de sono consegue tirar. Quem nunca perdeu de verdade pensa que silêncio é paz. Mas eu sei que não é. Silêncio, para mim, sempre foi o lugar onde as memórias mais doem. Meu nome é Maria. E eu aprendi desde cedo que a vida não pede licença antes de chegar com as mãos cheias de dificuldade. Tinha 12 anos quando minha mãe morreu. Não foi de uma doença longa, daquelas que vão avisando aos poucos e dando tempo de se preparar. Foi rápido. Uma febre que não cedeu, um hospital longe demais, e uma manhã em que eu acordei e ela simplesmente não estava mais. Lembro que fiquei parada na porta do quarto dela por um bom tempo, como se meu corpo ainda não tivesse processado a informação que minha cabeça já sabia. Tinha cheiro de remédio no ar. A cama estava arrumada. E eu entendi, naquele instante, que algumas ausências chegam sem fazer barulho e ficam para sempre. Meu pai tentou, juro que tentou, pelo menos por um tempo. Mas homem que não sabe carregar a própria dor acaba colocando ela nas costas dos outros. Ele bebia, não todo dia, no começo. Depois passou a ser toda semana, depois todos os dias. Eu aprendi a dormir com o barulho das garrafas e a acordar na ponta dos pés para não acordá-lo. Aprendi a fazer o café da manhã sozinha, a lavar minha roupa, a ir para a escola com a blusa passada debaixo do colchão porque ferro elétrico tinha queimado e a gente não tinha dinheiro para comprar outro. Quando eu tinha 16 anos, ele foi embora com uma mulher que ele tinha conhecido num bar da cidade vizinha. Levou as malas num sábado de manhã. Não se despediu. Deixou em cima da mesa um bilhete com 3 linhas que eu nunca repeti para ninguém, porque algumas coisas a gente guarda dentro de si não por amor, mas por vergonha alheia. Levou também o dinheiro que estava guardado num envelope atrás do armário. O único dinheiro que tínhamos. Quem me pegou foi minha tia Benedita. Ela era irmã do meu pai, mas parecia feita de outro material. Enquanto ele era mole e escapava de tudo, ela era dura como pedra de rio, daquelas que a correnteza bate, bate, bate e fica mais firme ainda. Não era uma mulher de afagos, não era uma mulher de palavras doces, mas era uma mulher presente. E naquela época, isso valia mais do que qualquer carinho. Ela me ensinou a trabalhar antes de me ensinar qualquer outra coisa. Acordava às 5 da manhã. Tinha horta, tinha galinha, tinha a casa dela para cuidar e ainda ajudava numa costura para fora, que sustentava as duas. Eu aprendi fazendo, sem que ninguém perguntasse se eu queria aprender. Aprendi a plantar, a colher, a guardar o que sobrava, a não desperdiçar nada. Aprendi que roupa remendada com cuidado é diferente de roupa largada. Aprendi que dignidade não depende de quanto dinheiro você tem, mas de quanto respeito você mantém por si mesma. E havia uma frase que ela repetia com uma frequência que às vezes me irritava. Maria, escuta bem uma coisa. Mulher que vive pedindo ajuda acaba sendo humilhada. Mulher forte aprende a conquistar as coisas sozinha. Eu ouvia, concordava com a cabeça e continuava com o que tinha que fazer. Mas foi só muito mais tarde, muito anos depois, numa tarde em que eu estava sentada no chão de uma casa estranha, com uma carta nas mãos e o coração partido, que eu entendi de verdade o que ela quis dizer. Minha tia Benedita morreu quando eu tinha 21 anos. Foi de infarto, num fim de tarde de quarta-feira, enquanto estava sentada na cadeira de balanço da varanda, como fazia todo dia depois do trabalho. Disseram que foi tranquilo, que ela não sofreu. Eu gostei de acreditar nisso, porque ela não merecia mais nenhum sofrimento. O velório foi simples, tinha poucas pessoas. E eu que tinha aprendido tanto com ela sobre não chorar em público, chorei sem parar durante as 2 horas que fiquei ali.
Não me importei com quem estava olhando. Ela merecia cada lágrima. Depois que ela foi embora, fiquei sozinha de um jeito diferente. Não era a solidão de quem não tem ninguém, era a solidão de quem perdeu a última pessoa que ainda lembrava quem ela era antes de começar a ser forte. Às vezes, a gente não percebe, mas existe uma diferença enorme entre a pessoa que a gente é quando está sendo vista por quem nos conhece de verdade e a pessoa que a gente performa para o resto do mundo. Com a tia Benedita, eu podia ser as duas. Sem ela, passei a ser só a segunda. Comecei a trabalhar numa loja de tecidos na cidade. Era um trabalho simples, dobrar, organizar, atender. Mas eu fazia com cuidado. Eu sempre fiz tudo com cuidado. Não porque alguém fosse me elogiar por isso. Era porque eu havia aprendido que o jeito que você faz as coisas pequenas diz tudo sobre quem você é nas grandes. O tempo foi passando. Eu tinha aprendido a não esperar por dias fáceis. Aprender a olhar para dentro antes de olhar para fora. Aprender a que a vida não deve nada a ninguém e que reclamar do destino é o caminho mais rápido para desperdiçar a energia que você vai precisar para reconstruir. Eu era jovem, mas já era velha em experiência. Não era amarga. Nunca fui. Mas era séria de um jeito que as pessoas às vezes confundiam com frieza. Eu observava muito antes de falar, pensava antes de agir. Não gostava de confiar rápido, porque já tinha visto demais o que acontece quando você coloca sua fé em terra mole. E foi exatamente assim, nesse estado de quem está alerta, mas não fechado, que eu cheguei aos 23 anos. E foi assim que eu encontrei Roberto. O capítulo 2 está pronto para quando você quiser. Vou trabalhar o encontro com Roberto, o casamento e os anos de luta ao lado dele, incluindo a sombra constante da família que nunca a aceitou. Continue 19. 12 capítulo 2. O homem que me fez acreditar que eu merecia ser vista. Eu nunca fui de festa. Não era por timidez, pelo menos não exatamente. Era mais uma questão de economia, de energia, de tempo, de emoção. Festa significava gente demais, fazendo barulho demais. E eu sempre preferi os lugares onde as coisas fazem sentido. Uma horta faz sentido. Uma conta fechando no final do mês faz sentido. Uma festa de São João no meio de junho, com forró alto e bandeirinha colorida pendurada de poste em poste, era o tipo de coisa que eu achava bonita de longe, mas que nunca senti que era para mim. Mas naquele ano, a dona da loja onde eu trabalhava insistiu. Você trabalha demais e sorri de menos, Maria. Vai comigo. Uma noite não vai te matar. Eu fui, porque não tive coragem de dizer não pela terceira vez. E porque, no fundo, tinha uma parte pequena de mim que ainda esperava que a vida me surpreendesse. A festa era numa propriedade grande nos arredores da cidade. Tinha quadrilha, tinha fogueira, tinha cheiro de milho assado no ar. As crianças corriam entre as pernas dos adultos e ninguém reclamava. Era o tipo de lugar onde as pessoas ainda se cumprimentam pelo nome e perguntam pela família de verdade, não só por educação. Eu estava encostada numa cerca de madeira, segurando um copo de suco que mal tinha tomado, observando a quadrilha ensaiada que começava a se formar no centro do terreiro, quando senti que alguém estava me olhando. Não foi um olhar invasivo. Não foi um daqueles olhares que fazem a gente querer se encolher. Foi diferente. Foi o tipo de olhar que faz a gente ficar quieta por um segundo e pensar: alguém me viu? Virei devagar. Era um homem de uns 30 anos, chapéu de palha na mão, camisa xadrez bem passada, de pé a uns 10 metros de distância. Quando nossos olhos se encontraram, ele não desviou. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem cumprimenta alguém que já conhece há anos. Eu desviei o olhar primeiro, mas meu coração não desviou. Seu nome era Roberto. Ele veio falar comigo uns 20 minutos depois, sem pressa, sem aquela urgência ensaiada que os homens às vezes carregam quando querem impressionar.
Chegou do lado, ficou um tempo olhando a quadrilha junto comigo e então disse: "Você também não é muito de dançar, né?" "Não", respondi. "Eu também não, mas adoro assistir." E ficamos assim, lado a lado, por um bom tempo, sem que nenhum dos dois sentisse necessidade de preencher o silêncio com palavras que não precisavam ser ditas. Foi a primeira vez na minha vida que um silêncio com outra pessoa me pareceu confortável. Isso me assustou mais do que qualquer coisa. Roberto era dono de terras, mas não era do tipo que usa isso como cartão de visita. Ele não chegava num lugar anunciando o que tinha. Chegava, observava, ouvia. Era respeitado na região não porque era rico, mas porque era honesto. E no interior, honestidade ainda vale mais do que dinheiro, pelo menos entre as pessoas que importam. Nos meses seguintes, ele me cortejou com uma paciência que eu nunca tinha visto em nenhum homem. Não me bombardeou de atenção. Não tentou me impressionar com o que tinha. Aparecia na loja com uma desculpa qualquer. Precisava de tecido para remendar uma manta, precisava de linha, precisava de qualquer coisa que justificasse estar ali. E ficava alguns minutos conversando sobre coisas simples. A seca que estava vindo, o preço do milho, uma notícia que tinha ouvido no rádio. Mas havia sempre um momento em que ele parava no meio da conversa e me olhava de um jeito diferente, como quem está prestando atenção de verdade, como quem não tem pressa de ir embora. Um dia, enquanto eu dobrava um rolo de tecido azul, ele disse: "Você sabe muito mais do que deixa aparecer, Maria." Eu não respondi. Continuei dobrando, mas dentro de mim alguma coisa aqueceu. Porque era a primeira vez que alguém dizia isso sem querer nada em troca, sem tentar usar o que sabia de mim para me diminuir depois. Nos casamos 6 meses depois do São João. O casamento foi simples. Eu não queria festa grande, não tinha família para encher uma mesa, e Roberto respeitou isso sem fazer drama. Foi numa tarde de sábado, num cartório pequeno, com 2 testemunhas e um vestido que eu mesma escolhi numa loja da cidade, sem pedir opinião de ninguém. Quando ele pegou na minha mão na saída do cartório e disse: "Agora é a gente", eu entendi o que era se sentir segura pela primeira vez na vida. Não era ingenuidade. Eu já tinha vivido o suficiente para saber que segurança é algo que se constrói, não algo que cai do céu. Mas era o início. E o início, quando é verdadeiro, já vale muito. Tivemos 2 filhos. Lucas nasceu primeiro, 15 meses depois do casamento. Era um menino cheio de movimento, daqueles que chegam ao mundo já querendo entender tudo ao mesmo tempo. Desde pequeno fazia perguntas que me deixavam sem resposta. Não porque fossem difíceis demais, mas porque eram honestas demais. Por que o céu é azul e não verde, mãe? Por que a gente chora quando está feliz também? Eu aprendi muito com Lucas, sem que ele soubesse que estava me ensinando. Ana veio 3 anos depois. Desde o primeiro dia, ela era diferente. Quieta, observadora, com aqueles olhos grandes que pareciam registrar tudo. Quando Ana olhava para você, você sentia que ela estava lendo algo que você nem sabia que estava escrito. Era comigo em muita coisa, e isso às vezes me assustava, porque eu sabia o peso que esse tipo de sensibilidade carrega pelo mundo afora. Eu amava os 2 de um jeito que nunca consegui colocar em palavras direito. Não era o amor que a gente descreve em carta. Era o amor que faz você levantar às 5 da manhã sem reclamar, que faz você engolir cansaço e dor e medo e continuar de pé porque tem 2 pares de olhos te olhando e você não pode cair. A vida na fazenda era dura, mas era honesta. Eu cuidava da casa e também ajudava Roberto com as contas. Aprendi a ler planilha de colheita, a calcular o custo de adubo, a negociar preço com fornecedor sem que ninguém percebesse que eu estava nervosa. Roberto sempre me consultava antes de tomar qualquer decisão grande. Ele dizia que eu enxergava detalhes que ele deixava passar.
E eu enxergava mesmo, sempre enxerguei. Mas havia uma coisa que eu fingia não enxergar, porque enxergar custava demais. A família dele nunca me aceitou. Não foi algo que aconteceu de uma vez. Foi algo que foi se construindo devagar, tijolo por tijolo, olhar por olhar, comentário por comentário. O tipo de rejeição que não tem endereço certo, que nunca se assume de frente, mas que você sente na temperatura do ambiente toda vez que entra numa sala. Dona Célia, minha sogra, era uma mulher que havia passado a vida inteira sendo a matriarca de uma família com dinheiro e nome na região. Ela sabia exatamente o peso que isso carregava e cobrava esse peso de todo mundo ao redor. Com os filhos, com as noras, com qualquer pessoa que ousasse entrar naquele círculo sem ter nascido nele. Comigo, ela nunca foi grossa de um jeito que eu pudesse apontar. Era mais sutil do que isso. Era na forma como ela pausava antes de me cumprimentar, como se estivesse se lembrando que eu estava ali. Era no jeito como ela dirigia as conversas na mesa do jantar, sempre de um lado que eu não alcançava. Era no fato de que em mais de 15 anos de casamento eu nunca ouvi ela me chamar pelo meu nome. Era sempre a moça. A moça pode trazer mais água. A moça ficou sabendo da festa do vizinho? Roberto, a moça vai junto no batizado? Como se eu fosse uma figura de passagem, como se minha presença ali fosse algo provisório que ela preferia não registrar com o nome. Os cunhados eram menos cuidadosos. Edilson, o mais velho, tinha o hábito desagradável de fazer comentários que pareciam inocentes, mas não eram. Uma vez, numa reunião de família, enquanto Roberto estava do outro lado da sala, ele disse para mim, com aquele sorriso de quem acha que está sendo engraçado: Roberto sempre foi o mais bondoso da família. Nunca deixou ninguém para trás. Eu entendi o que ele quis dizer. Não respondi nada. Peguei meu prato e fui sentar do outro lado da mesa. Mas guardei, porque eu sempre guardei tudo. Não por rancor, pelo menos eu tentava acreditar que não era rancor. Era por sobrevivência. Quando você cresce em terreno instável, aprende a mapear onde o chão cede antes de dar o próximo passo. Era isso que eu fazia com aquela família. Mapeava, observava, ficava quieta. E Roberto sabia. Ele nunca fingiu que não sabia. Mas havia uma parte dele que ainda acreditava que as coisas poderiam mudar com o tempo, que a família poderia aprender a me ver de verdade se eu continuasse ali, presente, firme, sem dar motivo para nada. Eu nunca disse que ele estava errado, mas no fundo eu sabia que algumas pessoas decidem não enxergar não por falta de visão, mas por escolha. E nenhuma quantidade de tempo muda uma escolha que ninguém quer rever. Então eu continuei. Cuidei da casa, criei os filhos, ajudei na fazenda, aparecia em todos os almoços de família, com o rosto composto e os ombros eretos. Aguentei os comentários de corredor que às vezes chegavam até mim por acidente, ou talvez não tão por acidente assim. Engoli o choro em silêncio mais vezes do que consigo contar. E toda noite, quando Roberto apagava a luz e a casa ficava quieta, eu deitava do meu lado da cama e ficava um tempo olhando para o teto, fazendo a única pergunta que eu nunca tinha coragem de fazer em voz alta. Quanto tempo mais eu vou precisar provar que mereço estar aqui? A resposta nunca vinha, mas eu levantava no dia seguinte mesmo assim, porque era o que eu sabia fazer. Era o que a tia Benedita tinha me ensinado, e era o que os meus filhos precisavam ver. O capítulo 3 está pronto quando você quiser. Vou trabalhar a doença de Roberto, os meses de cuidado solitário, a morte dele e tudo que desabou depois. Continue 19:17. Capítulo 3. O dia em que o chão sumiu debaixo dos meus pés. A doença não chegou com aviso. É assim que as coisas mais pesadas costumam chegar na vida da gente. Não com barulho, não com aquela dramaturgia que a gente vê nos filmes, onde a música muda de tom e tudo fica lento e todo mundo sabe que algo grave está por vir. Não. A doença chegou como chega a maioria das coisas ruins, disfarçada de algo pequeno, de algo que a gente empurra para amanhã porque hoje tem muita coisa para resolver.
Roberto começou a cansar mais fácil. Eu notei antes dele. Isso sempre acontecia entre nós. Eu notava as coisas primeiro, e ele fingia que estava tudo bem por mais tempo do que devia. Era uma dança que a gente tinha feito durante anos em assuntos menores. Mas dessa vez não era assunto menor. Você está dormindo mal? Eu disse numa noite de março, enquanto ele tomava café mais cedo do que o normal, com aquela palidez discreta que eu já tinha aprendido a identificar. Só cansaço, ele disse. Roberto, Maria, é só cansaço. Fui ao médico sozinha primeiro. Expliquei os sintomas do meu marido para um clínico geral da cidade como se estivesse descrevendo uma máquina com defeito. O médico me ouviu com atenção e disse que precisava examinar o paciente, não a esposa. Eu entendi. Voltei para casa e disse a Roberto que na semana seguinte a gente ia juntos. Ele foi porque me amava e porque, no fundo, ele também estava com medo, só não sabia ainda o tamanho do que temia. Os exames vieram aos poucos. Primeiro um, depois outro, depois mais um que o médico pediu com aquela expressão cuidadosa de quem está tentando confirmar algo que já suspeita, mas ainda não quer falar em voz alta. Eu aprendi a ler o rosto dos médicos naquelas semanas. Aprendi que quando eles pausam antes de falar, quando escolhem as palavras com cuidado demais, quando olham para você com aquela mistura de profissionalismo e compaixão, é porque o que vem a seguir vai doer. O diagnóstico chegou numa terça-feira de tarde, num consultório com cheiro de desinfetante e uma janela que dava para um estacionamento vazio. Câncer no pâncreas, estágio avançado. O médico continuou falando depois disso, sobre tratamento, sobre possibilidades, sobre qualidade de vida, mas eu ouvi tudo de dentro de um lugar distante, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo de repente. Roberto estava do meu lado, com a mão sobre a minha, e eu percebi que minha mão estava completamente parada. Não apertei a dele. Não consegui. Só na saída do consultório, no corredor branco e fluorescente, quando ele parou e me olhou com aqueles olhos que eu conhecia melhor do que qualquer coisa no mundo, foi que alguma coisa dentro de mim se moveu. Ele disse, "Vai ficar tudo bem, Maria." E eu soube, naquele instante, que ele estava me consolando, que ele, que era o doente, estava segurando a minha dor antes de dar conta da dele. Eu não merecia aquilo. E, ao mesmo tempo, era exatamente por isso que eu o amava, do jeito que amava. Segurei o choro até chegar no carro. Depois chorei por 2 minutos exatos, enxuguei o rosto e disse para mim mesma em silêncio aquilo que a tia Benedita me ensinara a dizer em qualquer momento em que o chão some. Você não pode cair agora. Tem gente contando com você. Liguei o carro e voltamos para casa. Os meses que se seguiram foram os mais longos e os mais curtos da minha vida ao mesmo tempo. Longos, porque cada dia carregava um peso que parecia crescer enquanto você dormia. Curtos porque o tempo com Roberto estava acabando. E quanto mais eu tentava não pensar nisso, mais eu sentia cada hora passando com uma velocidade que não era justa. Eu aprendi a dar remédio no horário certo, a registrar cada sintoma num caderninho de capa azul que comprei na papelaria da cidade. Aprendi os nomes dos medicamentos, as doses, as interações que precisavam ser evitadas. Aprendi a conversar com médicos sem tremer a voz, a fazer as perguntas certas, a não aceitar resposta vaga quando precisava de resposta clara. À noite, quando Roberto dormia com aquela respiração que foi ficando mais pesada com o tempo, eu ficava sentada na cadeira do quarto, lendo tudo que conseguia encontrar sobre a doença. Não porque achasse que ia mudar o diagnóstico, mas porque a única forma que eu conhecia de enfrentar o que me assustava era entendendo. Lucas tinha 15 anos e entendia mais do que eu gostaria que ele entendesse. Ele não perguntava muito. Ficava perto do pai, sentava do lado dele no sofá à tarde, conversava sobre coisas do dia, a fazenda, o futebol, uma história que tinha ouvido na escola,
Coisas simples, mas eu via nos olhos do meu filho a mesma coisa que via nos meus quando olhava para o espelho. O esforço imenso de parecer tranquilo quando você está com tudo desmoronando por dentro. Ana, com 12 anos, lidava diferente. Ela ficava mais quieta do que o normal, que já era quieta. Às vezes, eu a encontrava parada na janela do quarto dela, olhando para nada, e quando eu chamava ela, demorava um segundo para voltar. Eu não forçava a conversa. Eu sabia que ela ia me falar quando estivesse pronta. Era filha minha, ela processava as coisas por dentro antes de trazer para fora. Numa noite, ela veio até a cozinha enquanto eu lavava a louça e ficou parada do meu lado por um tempo, sem falar nada. Depois disse com aquela voz baixa e direta que era só dela: "Mãe, o pai vai morrer." Eu parei de lavar, enxuguei as mãos devagar no pano de prato, me virei para ela. Não menti. "Sim, minha filha, o médico diz que ele está muito doente." Ela ficou me olhando por um tempo. Depois veio e encostou a cabeça no meu ombro. Não chorou. Eu também não. Ficamos assim, as duas, na cozinha silenciosa, enquanto o resto da casa dormia. Esse foi um dos momentos mais dolorosos e mais honestos da minha vida. A família de Roberto aparecia de vez em quando, e cada visita era um exercício de contenção da minha parte. Eles chegavam aos grupos, com aquela movimentação de quem veio cumprir uma obrigação social, mais do que de quem veio de coração aberto. Ficavam meia hora, uma hora, quando estavam de bom humor. Falavam com Roberto sobre coisas da fazenda, sobre a família, sobre notícias da região. Sorriam. Perguntavam se ele estava bem, como se a resposta pudesse ser outra. E quando iam embora, a casa ficava mais silenciosa de um jeito diferente. Não era o silêncio tranquilo das noites normais. Era o silêncio pesado de quem percebe que quando a situação aperta, as pessoas mostram o que realmente são. Dona Célia veio algumas vezes, sempre bem arrumada, sempre com aquela postura de quem está fazendo um favor ao existir no mesmo espaço que você. Ela conversava com o filho, segurava a mão dele com aquele afeto que ela reservava só para quem considerava seu. Para mim, um aceno, um como vai sem esperar resposta, um olhar que passava por cima de mim como se eu fosse parte da mobília. Eu servia o café, oferecia comida, perguntava se queriam mais alguma coisa, porque era minha casa e eu tinha sido ensinada que hospitalidade não depende de como te tratam, mas de quem você é. Mas havia noites, depois que todos tinham ido embora e Roberto estava dormindo e os filhos estavam nos quartos, em que eu sentava na mesa da cozinha com as mãos em volta de uma xícara fria e ficava pensando em como é possível que a gente passe anos do lado de pessoas que te olham e não te veem, e o que isso diz sobre elas, e o que isso diz sobre você que ficou. Roberto sabia. Numa tarde, quando ele estava mais lúcido e a dor estava controlada pelo remédio, ele me chamou para o quarto e ficou um tempo me olhando antes de falar. "Você aguentou muito coisa por causa de mim, Maria. Não é por causa de você. É por nós. É a mesma coisa." "Não é", eu disse. "Por você, eu teria feito mais. Por nós, eu fiz o suficiente." Ele ficou quieto. Depois pegou minha mão e levou ao rosto. Ficou assim por um tempo, com os olhos fechados, como quem está guardando alguma coisa para levar. Naquela noite, eu entendi que a gente estava nos despedindo. Não com palavras, com presença, com o tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que passaram anos aprendendo a linguagem uma da outra. Roberto morreu numa quinta-feira de manhã, quando o sol ainda estava baixo e a fazenda ainda estava quieta. Eu estava do lado dele. Sempre estive. Os filhos dormiram aquela noite sem saber que seria a última. Eu fiquei acordada, sentada na cadeira ao lado da cama, com a mão sobre a mão dele, ouvindo a respiração que foi ficando mais espaçada, mais lenta, até que num momento que parecia igual a todos os outros, ela simplesmente parou. Eu não gritei.
Não chamei ninguém imediatamente. Fiquei ali por alguns minutos, com a mão ainda sobre a dele, olhando para o rosto que eu tinha amado por mais de 20 anos e tentei guardar cada detalhe. O jeito que as sobrancelhas dele descansavam quando ele não estava mais em dor. A linha da mandíbula. As mãos que tinham trabalhado a vida inteira e que agora estavam paradas e quentes pela última vez. Obrigada, eu pensei. Não falei em voz alta, mas pensei com tudo que eu tinha. Obrigada por ter me visto. Depois me levantei, fui até o quarto dos filhos e acordei os dois com a mão no ombro de cada um. Não precisei dizer nada. Eles me olharam e souberam. Lucas abraçou o travesseiro com as duas mãos e ficou em silêncio. Ana se levantou, veio até mim e me abraçou pela primeira vez em muito tempo do jeito que eu costumava abraçar ela quando era pequena, com força, sem explicação, sem precisar de nenhuma palavra. Fiquei assim com minha filha nos braços no corredor escuro, sentindo o peso de tudo que tinha acabado e de tudo que ainda estava por vir. E em algum lugar dentro de mim, debaixo da dor toda, havia uma pergunta que eu ainda não tinha coragem de fazer. O que vai sobrar para nós? Eu não sabia ainda, mas em menos de uma semana eu ia descobrir. E a resposta seria pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O capítulo 4 está pronto quando você quiser. Vou trabalhar a leitura do testamento, a humilhação pública e a chegada ao sítio abandonado, o momento em que tudo parece ter acabado. Continue 19:33, capítulo 4. O dia em que me deram o nada e acharam que era o suficiente. O enterro foi na sexta-feira. Eu me lembro do céu daquele dia com uma clareza que me incomoda até hoje. Era azul demais. Daquele azul limpo e indiferente que não combina com enterro nenhum, que parece um descaso do universo com a dor de quem está embaixo dele. O sol batia forte desde cedo, e o calor úmido do fim de semana já se anunciava desde a manhã, como se a natureza não tivesse recebido o comunicado de que algo importante havia acabado. A fazenda estava cheia de gente que eu mal conhecia. É assim nos interiores. A morte de um homem respeitado movimenta a região inteira. Vieram vizinhos, parceiros de negócio, pessoas da cidade, membros da igreja, conhecidos de conhecidos que talvez não tivessem visto Roberto nos últimos 10 anos, mas que apareceram com o rosto composto e as palavras certas na ponta da língua. Eu recebi condolências por horas. Apertei mãos. Agradeci. Ouvi ele era um homem bom mais vezes do que consigo contar, e cada vez eu concordava com a cabeça porque era verdade e porque era a única coisa que eu tinha energia para fazer. A família dele ocupou o centro de tudo, como sempre. Dona Célia de Preto, apoiada no braço do filho mais velho, recebendo abraços e palavras com aquela dignidade estudada de quem sabe que está sendo observada e performa a dor com precisão. Os cunhados circulavam com aquela movimentação de homens que se sentem importantes quando o assunto é herança e território. Eu via tudo de longe, de um lugar que aprendi a ocupar ao longo de 20 anos de casamento, presente o suficiente para ninguém falar, distante o suficiente para não precisar sorrir para quem não merecia o meu sorriso. Lucas ficou perto de mim durante quase todo o enterro. Ana ficou do outro lado, quieta, com os olhos fixos no caixão, com aquela concentração de quem está tentando guardar alguma coisa antes que suma de vez. Quando a terra cobriu o caixão e as pessoas começaram a se dispersar, eu olhei para o buraco no chão e fiz uma promessa silenciosa que não vou repetir aqui porque algumas coisas são só suas e de quem você perdeu. Depois virei e fui embora. A convocação para a leitura do testamento chegou 3 dias depois. Uma carta formal, papel timbrado do escritório de advocacia, linguagem seca e técnica que tratava a morte do meu marido como um evento burocrático a ser processado dentro de um prazo razoável. O advogado era da cidade grande, contratado há anos pela família de Roberto para cuidar dos assuntos patrimoniais. Eu sabia da existência dele, mas nunca tinha precisado lidar diretamente.
Eu li a carta 2 vezes. Guardei no envelope. Não disse nada para as crianças naquela noite. Fiz o jantar, lavei a louça, ajudei Ana com uma tarefa da escola, ouvi Lucas falar sobre não sei o que tinha acontecido com um amigo. Coisas normais de uma noite normal, como se houvesse alguma normalidade possível naquela semana. Quando os dois foram para o quarto, sentei na mesa da cozinha com a carta na minha frente e fiquei olhando para o envelope por um tempo longo. Tinha um pensamento que eu ficava afastando e que continuava voltando teimoso, como planta daninha que você arranca e que rebenta de novo no mesmo lugar. Roberto nunca me falou sobre o testamento. A gente tinha conversado sobre muita coisa durante a doença. Sobre os filhos, sobre a fazenda, sobre medos e saudades e coisas que a gente deixa para falar, quando sabe que o tempo está acabando. Mas sobre o testamento, ele nunca tocou no assunto. Eu nunca perguntei. Não porque não me importasse, mas porque parecia um tipo de conversa que eu não conseguia começar sem sentir que estava desistindo dele antes da hora. Agora eu ficava me perguntando se aquele silêncio tinha sido proteção ou despedida. Na manhã seguinte, coloquei minha roupa mais digna, penteei o cabelo, segurei a mão dos meus filhos e fui. O escritório do advogado era num sobrado antigo no centro da cidade. Tinha aquele cheiro característico de lugar que guarda papel há muitos anos. Uma mistura de madeira velha, arquivo e algo indefinível que parece solenidade. A sala de reunião estava grande demais para ser confortável e cheia de gente que eu mal tinha visto durante os meses em que cuidei do meu marido sozinha noite e dia. Todos os irmãos de Roberto estavam lá, os sobrinhos também. Alguns eu reconhecia. Outros eram rostos vagos que eu associava a nomes ouvidos em conversas de almoço de família que eu nunca pertenci de verdade. Dona Célia estava sentada numa cadeira próxima à cabeceira da mesa, de roupa escura, com aquela postura ereta que ela mantinha até na dor. Quando eu entrei, ela me olhou por um segundo. Aquele segundo de sempre, o segundo em que ela decidia o quanto eu merecia de reconhecimento. E depois desviou. Eu sentei com Lucas de um lado e Ana do outro. A sala estava cheia de uma expectativa que as pessoas fingiam não ter, mas que estava no ar, espessa e óbvia, como cheiro de comida numa casa com gente com fome. Todo mundo ali sabia que Roberto tinha propriedade, gado, terra, dinheiro investido. E todo mundo ali estava fazendo aquela conta silenciosa que as pessoas fazem quando a herança está na mesa e o morto não está mais presente para contradizer nenhuma interpretação. O advogado era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos bem aparados, óculos de armação fina. Chegou com uma pasta grossa debaixo do braço, cumprimentou a todos com a eficiência de quem já fez isso centenas de vezes e começou sem rodeios. Eu ouvi tudo com atenção, com aquela mesma atenção que aprendi a ter na vida toda. O tipo de atenção que não perturba o rosto, que não deixa transparecer o que está acontecendo por dentro, mas que registra absolutamente tudo. A fazenda principal. Aquela terra que Roberto havia herdado do pai e que durante 20 anos eu havia ajudado a manter, cujas contas eu conhecia melhor do que qualquer pessoa naquela sala, onde eu havia parido 2 filhos e enterrado 3 cachorros e plantado uma horta que alimentou minha família por 2 décadas. Foi para os irmãos. Eu não pisquei. As terras do fundo do município, que Roberto havia comprado 10 anos atrás, numa negociação que eu tinha ajudado a fechar, foram divididas entre os sobrinhos com uma fórmula que o advogado explicou com aquela linguagem jurídica que existe para tornar as injustiças mais difíceis de contestar. O gado foi dividido entre os 2 irmãos mais velhos. Os equipamentos, os veículos, as ferramentas. E então veio o item que me dizia respeito. Eu me endireitei na cadeira, sem perceber. O advogado ajustou os óculos, olhou para o papel e leu. Para sua esposa Maria, fica destinado o sítio localizado na Estrada Velha do Distrito, número de matrícula.
Ele continuou lendo os dados técnicos, mas eu já não estava ouvindo os detalhes. Sítio na estrada velha do distrito. Um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, que nunca tinha sido mencionado em nenhuma conversa. Um pedaço de terra cujo nome eu estava ouvindo pela primeira vez na minha vida num escritório de advocacia, lido com a mesma entonação com que se lê qualquer outro item numa lista de itens. Uma única frase. 20 anos de casamento, de trabalho, de cuidado, de escolhas, de presença absoluta e silenciosa e constante. Uma frase. O silêncio que se seguiu na sala durou talvez 3 segundos, mas foi o tipo de silêncio que tem textura, que tem temperatura, que você sente na pele antes de entender na cabeça. E então, um dos sobrinhos, o filho do Edilson, que eu mal conhecia, que tinha aparecido no velório pela primeira e única vez em anos, se virou para mim com um sorriso que tentava parecer simpático e disse, com aquela desenvoltura de quem acha que está sendo gentil enquanto enterra a faca: "Pelo menos você não ficou sem teto, tia." Tia. Ele me chamou de tia, como se isso fosse um presente. Como se a familiaridade do título compensasse o que tinha acabado de acontecer. Eu olhei para ele, não disse nada. Mas eu olhei com aquele olhar que mulher que já perdeu muito desenvolve com o tempo. Um olhar que não é raiva, que não é ameaça, que é simplesmente o olhar de quem já viu coisas mais graves do que você e sobreviveu a todas elas, e que não precisa de palavras para comunicar isso. Ele desviou primeiro. Dona Célia estava olhando para o papel na frente dela. Os irmãos conversavam entre si em voz baixa. Ninguém mais me olhou. Eu me levantei, peguei minha bolsa, segurei a mão dos meus filhos, Lucas à esquerda, Ana à direita, e disse ao advogado, com uma voz que eu me orgulho até hoje de ter mantido firme: "Preciso do endereço completo e das chaves da propriedade." Ele me entregou um envelope pardo, sem mudar a expressão. E eu saí daquele escritório com meus filhos, atravessei aquele corredor de madeira velha e arquivo, desci aquela escada estreita, saí na rua com o sol batendo de frente, e só então, só quando o ar aberto chegou no meu rosto, eu permiti que os ombros caíssem 1 centímetro. 1 centímetro apenas, porque tinha gente olhando e porque eu ainda tinha muito chão pela frente. Seguimos o mapa naquela mesma tarde. Eu poderia ter esperado, poderia ter voltado para casa, dormido, processado. Mas eu aprendi que existem 2 formas de encarar o que te assusta. Você adia ou você vai de frente. Adiar nunca me serviu bem. Então fui. A estrada de terra começou logo depois da saída do distrito, estreita e vermelha, com aquelas poças rasas de barro seco que a chuva da semana anterior tinha deixado. Lucas dirigia. Tinha tirado carta há pouco tempo e ainda segurava o volante com uma seriedade exagerada que me fazia querer sorrir em qualquer outra circunstância. Ana estava no banco de trás, olhando pela janela. Ninguém falava. Depois de quase 1 hora de estrada, numa curva que não aparecia claramente no mapa, mas que o advogado havia descrito num papel dobrado dentro do envelope, encontramos o portão. Ferro enferrujado, cor indefinível entre o laranja e o marrom, com uma corrente grossa presa por um cadeado que abriu na segunda tentativa com a chave que estava no envelope. O portão rangeu de um jeito que parecia deliberado, como se estivesse anunciando nossa chegada para ninguém. A cerca estava caída em 2 lugares. O mato havia tomado conta do terreiro de um jeito que sugeria não apenas abandono, mas abandono longo. Aquele tipo de vegetação que não cresceu da noite para o dia, que foi chegando aos poucos durante anos, enquanto ninguém prestava atenção. Havia uma mangueira velha no lado esquerdo, grossa e torta, que devia ter décadas. Uma goiabeira no fundo que eu só percebi porque senti o cheiro antes de ver. E ao fundo do terreiro, a casa, pequena. Paredes de alvenaria com a pintura descascada em placas inteiras, revelando o reboco cinza embaixo. Telhado de telha colonial, com algumas telhas deslocadas.
Uma varanda estreita na frente com 2 degraus de cimento e sem corrimão. Janelas fechadas com madeira inchada de umidade. Lucas parou o carro e ficou olhando por um tempo sem desligar o motor. Ana saiu devagar e ficou parada do lado de fora, com os braços cruzados avaliando. Eu fiquei no carro por um momento. Olhei para casa como quem olha para um problema e tenta decidir se vai solucioná-lo ou desviar dele. E então pensei naquela sala de reunião, naquele sobrinho com o sorriso de quem acha que está fazendo um favor, naquela frase lida com a entonação de item de lista. Desci do carro. A chave da porta entrou com resistência, mas entrou. Madeira inchou com a umidade, expliquei para mim mesma enquanto forçava com o ombro. E a porta abriu com um estalo seco que reverberou dentro da casa vazia. O cheiro foi o primeiro impacto. Poeira antiga, madeira velha, algo levemente adocicado que eu não soube identificar de imediato. O tipo de cheiro que tem história, que foi se acumulando camada por camada durante anos de janelas fechadas e ninguém passando. A sala era pequena, paredes nuas, piso de taco desbotado. Uma janela com vidro opaco pela sujeira. Uma mesa de madeira no centro, pesada e escura, do tipo que dura gerações. E em cima dessa mesa havia algo que não pertencia ao abandono. Uma caixa de madeira clara, do tamanho de uma caixa de sapato, coberta por um pano dobrado, com um cuidado que contrastava completamente com tudo ao redor. Não havia poeira sobre o pano. Havia sido colocada ali recentemente. Com intenção. Aquilo parou meu raciocínio por um segundo. Abandono não tem intenção. Abandono não dobra pano. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de algo que pode ser frágil ou pode ser armadilha e ainda não sabe qual dos dois. Minhas mãos levantaram o pano com uma calma que não condizia com o que estava acontecendo no meu peito. Dentro da caixa havia cartas. Várias, em envelopes separados, com datas diferentes escritas à mão, com aquela letra que eu conhecia como conheço o meu próprio nome. A letra de Roberto. Um pouco mais trêmula do que eu estava acostumada, a doença nos últimos meses havia feito isso com ele, mas inconfundível. E entre as cartas, um envelope diferente dos outros, sem data, com apenas 2 palavras escritas na frente, para Maria. Minhas pernas não me sustentaram direito. Sentei no chão da sala com o envelope nas mãos e fiquei assim por um tempo que não sei dizer quanto foi. Lucas e Ana tinham entrado atrás de mim e estavam parados à distância, quietos, com aquela sabedoria silenciosa que os dois tinham desenvolvido ao longo de meses de cuidar do pai. Ninguém disse nada. Abri o envelope e comecei a ler. O capítulo 5 está pronto, quando você quiser. A carta completa de Roberto, a descoberta do cofre e o que havia dentro dele. O momento em que tudo vira. Continue 19:37, capítulo 5. A carta que ele guardou para o momento certo. A letra dele era menor do que eu lembrava. Não sei por que aquilo foi a primeira coisa que eu notei. Talvez porque quando você ama alguém por muitos anos, você conhece cada detalhe da forma como essa pessoa existe no mundo. O jeito que ela segura o garfo, o som dos passos no corredor de madrugada, a curva específica que a letra faz quando está escrevendo com pressa contra quando está escrevendo com cuidado. E aquela letra era de alguém que havia escrito com cuidado, com tempo, com a consciência de que cada palavra precisava chegar do jeito certo, porque não haveria segunda chance de entregá-las. Respirei fundo e li. Maria, se você está lendo isso, é porque aconteceu exatamente o que eu temia. E se aconteceu o que eu temia, então você acabou de sair de uma sala onde te trataram como se 20 anos não tivessem valido nada. Eu conheço minha família. Conheço o que eles são capazes de fazer quando dinheiro e orgulho estão na mesa.
Eu não tive coragem de te proteger disso em vida do jeito que deveria ter protegido. Preciso que você me perdoe por isso. Não pela herança, não pelo testamento. Preciso que você me perdoe por ter ficado quieto durante anos enquanto eles te tratavam como visita na sua própria casa. Por ter acreditado que o tempo mudaria o que só a coragem poderia ter mudado. Por ter escolhido a paz da família no lugar da sua dignidade mais vezes do que você merecia. Você nunca reclamou. Eu sei que você nunca reclamou, mas eu sempre vi. Vi você engolir comentários que teriam partido qualquer outra pessoa ao meio. Vi você servir café para quem te ignorava e agradecer com a mesma dignidade de sempre. Vi você criar nossos filhos com uma inteireza que eu admirava todos os dias e que nunca soube dizer em voz alta do jeito que devia. Você merecia ouvir isso mais. Eu merecia ter te dito mais. Mas o tempo foi, e agora só me resta esta carta e o que preparei dentro desta casa. O testamento que você ouviu foi o testamento que minha família pressionou durante anos para que eu fizesse. Você sabe como eles são. Sabe o quanto Edilson e minha mãe trabalharam durante décadas para me convencer de que o patrimônio da família precisava ficar na família, como se você não fosse família, como se nossos filhos não fossem família. Eu cedi em parte, não vou mentir, mas não cedi em tudo. Há muitos anos, muito antes de adoecer, eu comecei a guardar. Não de você. Nunca de você. Guardei do mundo, da instabilidade, de tudo que eu sabia que poderia vir. Fui separando com cuidado, ao longo de tempo, uma reserva que ninguém sabia que existia. Nem meu advogado, nem minha família. Ninguém, só eu. E agora, você. No quarto dos fundos desta casa, debaixo do assoalho, existe um cofre. A chave está dentro desta caixa, no fundo, embaixo das outras cartas. O que está lá dentro é seu, só seu, não dos meus irmãos, não da minha mãe, não de nenhum sobrinho que apareceu no velório para receber o que não construiu, seu. Mas preciso te pedir uma coisa, Maria, e preciso que você leia com atenção. Não faça isso por raiva. Eu sei que a raiva vai estar lá. Eu conheço você. A raiva vai estar lá mesmo que você não deixe aparecer no rosto. E eu entendo. Deus sabe que eu entendo, mas não use o que está naquele cofre movida por ela. Use com a cabeça que sempre teve, com a visão que sempre teve e que eu desperdicei não ouvindo mais vezes. Você sempre soube mais do que deixava aparecer. Agora é a hora de deixar aparecer. Cuide dos nossos filhos, cuide de você. E quando a vida ficar boa de novo, e ela vai ficar, eu sei que vai, porque você nunca deixou ela ser outra coisa por muito tempo. Quero que você se lembre de uma coisa. Você foi a melhor decisão que eu tomei na vida. E eu tomei isso na conta, Maria. Eu tomei na conta por todos os anos que falhei em te dizer, com amor e com saudade do tempo que não voltou. Roberto, eu não sei quanto tempo fiquei sentada no chão com aquela carta. Não tinha relógio na parede. O sol havia mudado de posição na janela, e isso eu sabia, porque a faixa de luz que entrava pela fresta tinha se movido do centro do piso para o canto da parede. Podia ter sido meia hora, podia ter sido mais. Lucas em algum momento se sentou no chão do meu lado, sem dizer nada, encostando o ombro no meu. Ana ficou parada perto da porta, de costas para mim, olhando pela janela com a vidraça embaçada. Eu sabia que ela estava chorando porque os ombros dela se moviam de um jeito específico que eu reconhecia, mas ela não queria que eu visse, então eu não olhei, porque era filha minha, e eu entendia. Algumas dores a gente precisa ter sozinho por um momento antes de conseguir dividir. Quando finalmente me mexi, foi devagar. Dobre a carta com cuidado, coloquei no envelope, guardei dentro da caixa. Depois, fui procurar o que Roberto havia descrito. A chave estava exatamente onde ele tinha dito. No fundo da caixa, embaixo das outras cartas, presa a um pedaço de couro desgastado que deveria ter décadas.
Era uma chave pequena, de metal escurecido, do tipo que abre cofre antigo. Pesava pouco na mão, mas naquele momento parecia o objeto mais denso que eu já havia segurado. Mãe, Lucas falou pela primeira vez desde que tínhamos chegado. O quarto dos fundos é aquele no final do corredor. Ele tinha explorado a casa enquanto eu estava sentada. Não me surpreendeu. Lucas sempre foi o tipo de pessoa que processa as emoções em movimento. Levantei. Atravessei a sala. O corredor era estreito, com piso de taco que rangia em 2 pontos específicos. Havia 2 portas antes do quarto dos fundos. Um banheiro pequeno com azulejo antigo e o que devia ter sido um quarto de hóspedes, vazio. O quarto dos fundos ficava no final, com a porta entreaberta. Entrei. Era um cômodo simples. Janela pequena voltada para o quintal. Paredes nuas. O cheiro de madeira velha era mais forte ali. Havia uma cama de madeira desmontada, encostada numa parede. O estrado separado do cabeceiro, e isso criava um aspecto de coisa inacabada que combinava com tudo que a casa era. Procurei o assoalho. Roberto havia descrito com precisão. O piso de taco, a tábua que ficava debaixo de onde estaria a cabeceira da cama, se a cama estivesse montada. Fui de joelhos. Passei a mão sobre as tábuas, procurando aquela que se soltava. Era a terceira da esquerda. Levantei devagar, com cuidado, e ela saiu sem resistência, como se tivesse sido colocada assim, propositalmente, com uma folga calculada. Embaixo havia uma cavidade pequena, revestida com uma chapa de metal, e dentro da cavidade havia um cofre. Era menor do que eu imaginei. Talvez 40 centímetros de comprimento, de metal escuro e pesado, com uma fechadura discreta na frente, sem alças, sem ornamento. O tipo de objeto que não chama a atenção justamente porque não foi feito para chamar. Coloquei as mãos embaixo e puxei com força. Era pesado. Lucas apareceu na porta do quarto e, sem que nenhum dos dois dissesse nada, ele veio me ajudar. E juntos colocamos o cofre no meio do quarto. Ana estava na porta agora, com os olhos vermelhos que ela não estava mais tentando esconder. Os 3 ficamos em volta do cofre por 1 segundo. Havia algo naquele momento que eu não sei nomear direito até hoje. Não era tensão exatamente. Era mais como aquela respiração que a gente prende antes de mergulhar, quando o corpo já sabe que algo vai mudar e precisa de 1 segundo para se preparar. Coloquei a chave na fechadura. Girei. O mecanismo cedeu com um clique seco e preciso, daqueles que sugerem qualidade, que sugerem que aquilo foi construído para durar. Abri a porta do cofre. Eu já tinha visto dinheiro na vida. Não sou ingênua nem nunca fui. Tinha ajudado Roberto a fechar negócios que envolviam valores consideráveis. Tinha passado anos cuidando das contas da fazenda, negociando com fornecedores, acompanhando colheitas e precificações. Não era uma mulher que nunca havia segurado dinheiro de verdade. Mas o que estava dentro daquele cofre era diferente. Era diferente não apenas pela quantidade. Era diferente porque havia sido reunido com intenção, com planejamento, com o tipo de cuidado que você coloca em algo que está construindo para outra pessoa, não para você mesmo. Os maços de notas estavam organizados em fileiras, separados por elásticos, com uma ordem que falava de alguém que voltou a esse cofre muitas vezes ao longo dos anos. Não era uma pilha jogada, era uma coleção cuidada. Cada maço do mesmo tamanho, cada elástico no mesmo lugar. Como se Roberto tivesse aberto aquele cofre periodicamente, acrescentado mais, reorganizado, pensado em mim enquanto fazia isso. Do lado do dinheiro havia documentos em pastas plásticas transparentes, lacradas. Escrituras de terrenos, aplicações financeiras em nomes que eu não reconheci de imediato, mas que depois entenderia serem pessoas de confiança que Roberto havia usado como intermediários ao longo dos anos para manter tudo separado do patrimônio oficial. Um caderno pequeno, de capa preta, com anotações em letra miúda.
Senhas, contatos, instruções detalhadas sobre como acessar cada uma das contas, o nome de um advogado diferente do que a família usava, com um número de telefone e uma anotação embaixo que dizia: ele já sabe, pode confiar. E no fundo do cofre, embaixo de tudo, uma fotografia. Era nossa, do dia do casamento. Eu estava de branco, ele de camisa clara, e os dois estávamos rindo de algo que nenhum de nós dois lembra mais o que foi. Era uma foto que eu pensava que havia se perdido numa mudança anos atrás. Eu tinha procurado ela em caixas, em álbuns, em lugares onde guardamos as coisas que importam e depois esquecemos onde colocamos. Roberto tinha guardado aqui, no lugar mais seguro que ele tinha, junto com o que de mais valioso ele havia separado para mim. Fechei os olhos. Fiquei assim por um momento, com os joelhos no chão de taco velho, daquele quarto de uma casa que o mundo havia descartado, com os dedos tocando a beira daquele cofre, sentindo o peso de tudo que aquilo representava. Não era só dinheiro, era a prova. Era a prova de que ele havia me visto quando ninguém mais via. Era a prova de que, enquanto a família deliberava e calculava e tratava minha presença como provisória, ele estava em silêncio, construindo uma saída para mim. Era a prova de que amor, quando é verdadeiro, não se anuncia em festa. Ele se deposita aos poucos, em atos pequenos e consistentes, em escolhas que ninguém vê enquanto estão sendo feitas. Roberto havia feito isso por anos, sem me dizer, porque sabia que se me dissesse eu ia recusar, ia dizer que não precisava, ia insistir que a gente resolvia junto de outra forma. Ele me conhecia melhor do que eu mesma às vezes. Apertei a fotografia com cuidado e guardei no bolso do peito. Depois, me levantei. Lucas estava na porta com aquele olhar de menino que virou homem rápido demais por causa das circunstâncias, e eu reconheci nele uma expressão que eu mesma devia ter carregado no rosto na época da minha tia Benedita, a expressão de quem está tentando entender como a vida pode ser cruel e generosa ao mesmo tempo, e como as duas coisas cabem juntas sem se cancelar. Ana tinha se sentado no canto do quarto, com os joelhos dobrados, olhando para o cofre aberto com aqueles olhos de quem está processando mais do que aparenta. Olhei para ela, olhei para ele, e disse a única coisa que precisava ser dita naquele momento. O seu pai cuidou de nós. Nenhum dos dois respondeu, mas os dois entenderam. Naquela noite dormimos naquela casa pela primeira vez. Não havia cama armada nem lençol limpo. Lucas buscou no carro uma manta que ficava no porta-malas, daquelas de emergência, e a gente se dividiu como pôde. Eu fiquei no quarto dos fundos, deitada no chão sobre a manta, com o cofre fechado do meu lado e a carta de Roberto dobrada dentro do meu bolso. O teto tinha uma rachadura no reboco que atravessava o quarto de ponta a ponta. Eu fiquei olhando para ela por um tempo longo no escuro, ouvindo o som do campo lá fora. Grilos, vento na folhagem da mangueira velha, algum animal distante que não soube identificar. Era silêncio de um tipo diferente do que eu estava acostumada. Não era o silêncio pesado da casa onde Roberto havia morrido, que ainda carregava a ausência dele em cada cômodo, como se o ar tivesse memória. Era um silêncio mais neutro, um silêncio de lugar que ainda não tem história com você, que ainda não te viu chorar, nem rir, nem perder, nem ganhar. Um silêncio de começo. Eu não tinha dormido direito em meses, talvez em anos, se for ser honesta. Tinha sempre alguma coisa para vigiar. O remédio do horário, a respiração de Roberto, as contas, os filhos, a fazenda, a família que espreitava. Meu sono tinha se tornado um sono de sentinela, aquele sono raso em que o corpo descansa, mas a mente fica de guarda. Mas naquela noite, no chão duro daquele quarto velho, com a rachadura no teto e o cofre do lado, e a carta no bolso, e os meus filhos dormindo no cômodo ao lado, eu dormi de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não sei explicar por quê. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo eu soubesse o que ia fazer no dia seguinte, e no dia depois, e depois.
O capítulo 6 e final está pronto quando você quiser. A reconstrução. O que Maria construiu com o que Roberto deixou e o encontro com a família que a humilhou. O fechamento que ela merece. Continue 19:41, capítulo 6. O que se planta no silêncio, colhe-se em voz alta. Acordei antes do sol. Não foi o alarme, não foi barulho. Foi aquele tipo de despertar que vem de dentro, quando o corpo decide que o descanso acabou e que tem trabalho a fazer. Fiquei deitada por alguns minutos no chão daquele quarto, olhando para o teto com a rachadura que eu já conhecia. E pela primeira vez em muito tempo, o pensamento que veio não foi de perda, foi de inventário. Aprendi isso com a tia Benedita. Quando a situação é grave, você não começa pelo tamanho do problema. Você começa pelo que tem na mão. Conta o que tem, avalia o que falta e traça o próximo passo. Só o próximo. Não todos de uma vez. Me levantei, fui até a janela do quarto dos fundos e abri pela primeira vez. A madeira resistiu. Inchou de umidade como tudo naquela casa. Mas abriu. E o que entrou não foi só ar da manhã. Foi luz. Aquela luz específica do amanhecer no campo, que não tem cor definida ainda, que é uma mistura de roxo e dourado e cinza, que dura poucos minutos antes de o sol decidir de que lado vai bater. Fiquei na janela, olhando para o quintal. Era maior do que eu havia percebido na chegada. A vegetação alta escondia o tamanho real do terreno. Havia uma estrutura de madeira no fundo que devia ter sido um galinheiro ou um paiol em algum momento. Uma árvore que eu identifiquei como pitangueira. Uma área plana do lado direito, onde o chão era mais escuro, mais fértil. Alguém tinha plantado ali em algum momento, o solo guardava a memória disso. E havia água. Não havia percebido antes, mas havia um olho d'água no canto mais afastado do terreno, cercado por um capim mais verde que o resto, aquele verde que denuncia umidade constante embaixo. Terra com água é terra viva. Aprendi isso também com a tia Benedita. Fechei os olhos por um segundo e respirei o ar da manhã com tudo que eu tinha. Depois abri, voltei para o meio do quarto e disse em voz baixa para ninguém em específico, ou talvez para Roberto, ou talvez só para mim mesma. Tá bom, então é aqui. Os primeiros dias foram de trabalho bruto e silencioso. Não havia dinheiro que substituísse o esforço de entender o que você tem antes de decidir o que fazer com ele. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar em reforma, em plantio, em plano, eu precisava conhecer cada centímetro daquela propriedade. Andei pelo terreno inteiro a pé durante 2 dias. Lucas foi comigo quase o tempo todo, com um caderninho onde anotava o que eu mandava anotar. Dimensões aproximadas, características do solo, onde estava a cerca caída, onde havia estrutura que podia ser aproveitada. Ele não reclamou. Não era do tipo que reclama quando entende que o que está fazendo importa. Ana ficou mais na casa. Ela tinha aquele instinto de quem organiza de dentro para fora. Começou pela cozinha, depois pelo banheiro, depois pelos cômodos. Limpava com o que havia, que era quase nada. Mas havia uma sistematização no que ela fazia que me orgulhava e me comovia ao mesmo tempo. No 3º dia, liguei para o advogado que Roberto havia indicado na carta. Ele se chamava Dr. Antônio. Era um homem mais jovem do que eu esperava, com uma objetividade direta que me agradou desde o primeiro telefonema. Não fez perguntas desnecessárias. Disse que Roberto havia entrado em contato com ele 3 anos antes da morte, que tudo estava documentado e que, quando eu estivesse pronta, ele me explicaria cada etapa do processo de acesso às contas e às escrituras. Quando a senhora quiser, ele disse. O senhor Roberto foi muito claro que o ritmo seria o seu. Marquei para a semana seguinte. Naquela noite, sentada na varanda estreita com uma xícara de café que Lucas tinha feito numa panelinha que encontramos no armário da cozinha, eu tirei o caderninho preto que estava no cofre e li as anotações de Roberto pela primeira vez com calma. Era um mapa.
um mapa completo e cuidadoso de tudo que ele havia construído em silêncio ao longo dos anos. Cada conta, cada investimento, cada contato, cada detalhe que eu precisaria saber. Havia notas de margem em alguns lugares, observações pessoais, considerações sobre o melhor momento para movimentar cada coisa. Roberto havia passado anos pensando nisso, pensando em mim, em como me proteger de um futuro que ele sabia que poderia ser cruel. Eu li tudo 2 vezes, fechei o caderninho e fiquei um tempo longo olhando para o escuro do campo com a xícara esquecida na mão. Então fiz as contas de cabeça e percebi pela primeira vez com clareza o tamanho do que ele havia guardado. Não era uma fortuna de novela, não era um número absurdo que muda o mundo da noite para o dia. Era melhor do que isso. Era uma fortuna real, construída com paciência e consistência ao longo de anos, do tipo que não some porque não foi construída para impressionar. Era dinheiro que trabalhava, aplicações que rendiam, terras documentadas, ativos reais. Era suficiente para começar. E começar era tudo o que eu precisava. A reforma da casa levou 3 meses. Contratei gente da região, não empresa de fora, não ninguém que eu não pudesse olhar nos olhos e avaliar. Aprendi na vida que trabalho bem feito começa com quem faz sendo tratado com respeito. Então eu pagava direito, explicava o que queria com clareza e não tolerava serviço pela metade. Lucas aprendeu mais sobre construção naqueles 3 meses do que aprenderia em qualquer curso. Ficava do lado dos pedreiros fazendo perguntas, entendendo o porquê de cada coisa. Tinha aquela curiosidade de quem sabe que o conhecimento que você adquire com as mãos é diferente do que você adquire com a cabeça e que os 2 juntos valem mais do que qualquer um separado. Ana cuidou do processo de documentação com o Dr. Antônio. Ela tinha aquela precisão natural com papel e detalhe que eu reconhecia como minha, mas que nela era mais afiada ainda. O advogado me ligou depois da 2ª reunião com ela e disse, com aquele tom contido de quem não costuma elogiar facilmente: "Sua filha tem uma cabeça muito boa, Dona Maria." "Eu sei", respondi. Enquanto a casa era reformada, comecei o solo. Trouxe um agrônomo da cidade, jovem, recém-formado, que aceitou o trabalho com um entusiasmo que me lembrou de como eu era quando ainda achava que podia mudar as coisas só com vontade. Ele analisou o terreno, fez testes, me trouxe um relatório detalhado. O solo era bom, melhor do que a aparência sugeria. "Com o manejo certo, Dona Maria, esse terreno produz bem", ele disse com aquela confiança de quem acabou de descobrir algo que o outro ainda não sabe. "Eu sei", eu disse, "por isso estou aqui. Plantei primeiro o que daria mais rápido. Hortaliças, temperos, o básico. Não por necessidade imediata, eu tinha recursos de sobra naquele momento para comprar o que precisasse. Mas porque eu aprendi com a tia Benedita que você não começa uma terra nova com a cultura mais difícil. Você começa com o que a terra responde rápido, para aprender como ela fala antes de pedir mais dela. A terra falou bem. Depois vieram as culturas maiores. Milho primeiro, numa área lateral que o agrônomo havia indicado. Depois mandioca, que é cultura de paciência, mas que recompensa quem espera. Depois cana, numa faixa que pegava bem o sol da tarde. Enquanto isso, com orientação do doutor Antônio, comecei a movimentar os investimentos de Roberto de forma cuidadosa. Não de uma vez, não com pressa, com aquela mesma paciência que ele havia usado para construir, retirando o que precisava, reinvestindo o que podia, entendendo cada movimento antes de fazê-lo. O agrônomo jovem virou funcionário fixo depois de 6 meses. Depois vieram mais 2 trabalhadores da região, homens sérios, com família para sustentar, que eu contratei com contrato assinado e benefícios, porque eu havia passado a vida vendo gente ser tratada como descartável e não ia fazer o mesmo com ninguém. A fazenda começou a ter cara de fazenda. O 2º ano foi diferente do primeiro. No primeiro ano, a gente constrói.
É trabalho de formiga, é resultado pequeno, é fé pura na maioria dos dias. No segundo ano, começa a aparecer. Não de uma vez. Aparecer em fazenda é gradual. É uma colheita que supera a expectativa. É uma venda que fecha no valor certo. É uma estrutura que você construiu que agora funciona sem que você precise estar presente em tudo. Eu estava presente em tudo mesmo assim, não por desconfiança, por escolha, porque eu havia esperado a vida inteira por um projeto que fosse meu de verdade, e quando finalmente tinha, eu não ia terceirizar a satisfação de fazê-lo. Acordava cedo, passeava pelo terreno antes do café, conversava com quem trabalhava comigo, não como chefe que fiscaliza, mas como alguém que quer entender o que está acontecendo. Acompanhava os números com aquela mesma atenção que havia dedicado às contas da fazenda de Roberto por anos, mas com uma diferença fundamental. Agora era minha. Cada número que eu via naquelas planilhas era resultado de uma decisão que eu havia tomado. Cada colheita era reflexo de um cuidado que eu havia orientado. Cada estrutura erguida era uma aposta que eu havia feito com meu próprio julgamento. Não havia ninguém para me dizer que eu não era da família. Não havia ninguém cujo nome eu precisasse carregar para ser respeitada. Eu era a dona, e a dona era eu. Lucas decidiu, no final do segundo ano, que queria estudar agronomia. Eu ouvi falar sobre isso numa tarde em que estávamos sentados na varanda nova, reformada agora, com corrimão, com uma cadeira de balanço que eu havia comprado porque sempre quis uma e nunca tinha comprado, e senti uma coisa dentro do peito que demorou 1 segundo para eu identificar. Era orgulho limpo, não o orgulho misturado com alívio de quem passou tanto tempo com medo que o filho fosse perder o rumo. Era o orgulho simples de ver um filho olhar para o futuro com vontade. Faz, eu disse. E faz bem feito. Ele foi. Voltava nos fins de semana, nas férias, e a cada visita eu via ele chegando um pouco mais inteiro do que havia saído. Ana ficou. Não foi uma escolha passiva. Ela decidiu ativamente que queria estar ali, que queria aprender o negócio por dentro, que queria entender cada parte do que estávamos construindo. Ela se tornou minha sócia antes de ter esse nome oficialmente. Entendia de número melhor do que eu. Tinha uma visão estratégica que às vezes me surpreendia e sabia negociar com uma calma que intimida mais do que qualquer agressividade. Era filha minha em tudo. No terceiro ano, adquiri a primeira terra nova. Era uma propriedade vizinha, menor que a nossa, cujo dono queria vender e não estava conseguindo comprador na região. Paguei o preço justo. Não tentei reduzir porque o homem estava precisando, porque aprendi que negócio que começa com desonestidade não fica de pé por muito tempo. Paguei o preço justo e incorporei ao que já tínhamos. A fazenda cresceu, depois cresceu mais, depois mais um pouco. Foi no 5º ano que encontrei Edilson na cidade. Eu estava saindo de uma reunião com um comprador de uma cooperativa regional quando o vi na calçada do outro lado da rua. Ele estava mais velho, um pouco mais curvado, com aquele jeito de homem que a vida foi cobrando sem que ele soubesse direito por quê. Ele me viu antes que eu pudesse decidir se queria ou não ser vista. Atravessou a rua. Eu fiquei parada. Há anos eu havia imaginado como seria esse momento. Não é que eu esperasse por ele. Eu tinha vivido demais para ficar esperando por confrontos que talvez nunca viessem. Mas é impossível passar por tudo que passei e não pensar em algum momento no que você diria para quem te olhou como se você não valesse nada. Ele chegou com aquele sorriso levemente incerto de quem não tem certeza de qual recepção vai encontrar. Maria, quanto tempo? Edilson. Houve uma pausa. Ele olhou para mim com aquela avaliação discreta que as pessoas fazem quando encontram alguém que esperavam encontrar diferente e precisam recalibrar. Uriaí, ele disse com um tom que tentava ser casual, mas carregava uma curiosidade que ele não conseguia esconder completamente. Conseguiu sobreviver naquele sítio? Aquelas palavras.
quase as mesmas de 5 anos atrás, do sobrinho no escritório do advogado. Deve ser coisa de família, pensei. A necessidade de transformar a sobrevivência do outro em pergunta de deboche. Eu o olhei por um segundo, não com raiva. A raiva havia se transformado em outra coisa ao longo dos anos. Não perdão exatamente, porque perdão é um processo longo e particular, que não termina com um encontro de calçada, mas em algo mais parecido com distância. A distância de quem não precisa mais que a dor do outro valide a sua vitória. Sorri. Não o sorriso performático que eu havia praticado durante 20 anos de almoços de família, onde eu precisava parecer mais tranquila do que estava. Foi um sorriso genuíno, daquele tipo que aparece quando você está tão bem que a ironia da situação chega a ter graça. Sobrevivi muito bem, Edilson. Obrigada por perguntar. Ele ficou me olhando, esperando mais. As pessoas sempre esperam mais. Esperam que você explique, que você prove, que você apresente os números para justificar o sorriso. Eu não apresentei nada. Disse que tinha compromisso, me despedi com cortesia e fui. Só dentro do carro, sozinha, é que deixei o sorriso crescer do tamanho real que ele queria ter. Porque eu sabia o que ele não sabia. Sabia que naquele momento eu tinha mais terra do que ele. Mais produção, mais estrutura, mais futuro planejado. Sabia que a propriedade que eles haviam me dado como descarte havia se tornado a base de algo que nenhum deles havia construído com as próprias mãos. Mas não era isso que importava. O que importava era o que eu sentia dentro do carro naquele momento. E o que eu sentia não era triunfo sobre Edilson, era paz. Paz de quem chegou num lugar que construiu sozinha e que ninguém pode tirar, não porque está protegido por lei ou por dinheiro, mas porque está construído em cima de uma base que nenhum testamento, nenhuma humilhação, nenhum olhar de quem te subestima pode alcançar. Era a paz de quem sabe quem é. Hoje, a fazenda tem um nome. Eu demorei para dar nome. Não queria apressar isso. Nome de lugar é como nome de filho. Você precisa conhecer antes de nomear. Precisa sentir o que aquilo é antes de decidir o que vai chamar. Numa tarde do 6º ano, eu estava sentada na varanda com Ana quando o sol estava daquele jeito específico do final da tarde no campo, aquele dourado que não dura mais que 20 minutos, mas que enquanto dura faz tudo parecer intencional, faz tudo parecer que está exatamente onde deveria estar. Ana estava lendo algum documento. Eu estava apenas olhando. E de repente o nome veio. Não pensei nele. Ele chegou. Fazenda Benedita, eu disse em voz alta. Ana levantou os olhos do papel. Me olhou. Depois olhou para o horizonte. Depois voltou para mim com aquele sorriso dela, quieto e fundo, que dizia mais do que qualquer frase longa. Perfeito, ela disse. E era. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo de tudo isso que não consigo resumir de forma simples. Mas vou tentar. A vida vai te tirar coisas. Vai te tirar pessoas, vai te tirar segurança, vai te tirar o chão que você achava que era sólido. Vai fazer isso sem aviso e sem pedir desculpa, porque a vida não tem essa obrigação e nunca teve. E vai ter gente que vai usar esses momentos para te diminuir. Vai ter gente que vai olhar para você quando você está no fundo e vai pensar que o fundo é o seu lugar. Vai te dar o pior e chamar de generosidade. Vai te excluir e chamar de proteção da família. Vai te humilhar num escritório cheio de gente e achar que você vai embora quebrada. Deixa eles pensar, porque o que essas pessoas não entendem, o que eu só entendi completamente depois de muito tempo e muita terra virada, é que o fundo não é destino, é fundação. É do fundo que você conhece a qualidade do que você é feito. É quando tudo é tirado que você descobre o que não pode ser tirado. E o que não pode ser tirado de você é justamente o que vai te reconstruir. Eu não sou a mulher que foi humilhada naquele escritório. Quer dizer, sou. Aquilo aconteceu e eu não apago e não finjo que não doeu do jeito que doeu. Doeu.
Doeu com uma profundidade que eu não desejo para ninguém, aquele tipo de dor que vem não só da injustiça, mas do fato de que as pessoas que deveriam ter te protegido foram as mesmas que escolheram não te ver. Mas eu também sou a mulher que abriu um portão enferrujado e decidiu que ia ficar. Que leu uma carta no chão de uma casa estranha e guardou a dor e segurou a chave. Que acordou antes do sol no dia seguinte e foi olhar para o terreno que era dela. Que plantou quando tinha medo. Que construiu quando estava sozinha. Que deu nome a uma fazenda com o nome da mulher que lhe ensinou que força não é não sentir. Força é sentir tudo e ir assim mesmo. Meu nome é Maria. Falo pouco, observo muito. Vivi cansada por um tempo longo demais. Mas um dia me sentei no chão de uma casa que o mundo tinha descartado. Li uma carta de um homem que me amou do jeito que pôde e entendi que a vida não estava acabando, estava começando. E eu, que sempre soube trabalhar com o que tinha na mão, peguei aquilo tudo e fiz uma fazenda.